Eu defini aqui 3 orçamentos, R$2.000 até R$3.000 ou até R$5.000. E o desafio vai ser vasculhar a internet atrás do melhor que eu possa conseguir a cada valor. Então hoje vamos atrás de comprar um notebook para programar. Com R$2.000 eu preciso procurar alguma oferta, algum saldão, e eu sei que eu vou precisar cortar várias das coisas que eu quero ter no notebook. Vamos procurar por notebook aqui então, pra gente ver o que ele mostra pra gente. E antes vamos pensar o que eu preciso no notebook. Bom, eu sou um desenvolvedor full stack, então eu quero um computador potente para rodar minhas aplicações do back-end, mas ao mesmo tempo eu quero uma tela legal para o meu front-end. Eu sei que eu não vou conseguir tudo isso com R$2.000, então vamos ver o que a gente pode fazer de corte para caber no orçamento. Tela geralmente é uma coisa que encarece notebook. Por mais que eu goste muito de um notebook com tela grande, vamos escolher algum com uma tela menor para caber nos R$2.000. Vamos ver se dá, na verdade, né? Ó, um Lenovo aqui com 8 GB de RAM, 2085. Ah, pode passar um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada. Lenovo ultra fino, ok. Nós temos aqui um processador i3, a gente já vai dar uma olhadinha melhor nele. Mas ele tem só 8 GB de RAM. Nessa faixa de preço, eu acho difícil conseguir mais do que isso. Só que saiba que isso talvez seja pouco para programar. Eu venho com Windows Home. Se eu tiver um notebook com apenas 8 GB, eu colocaria um Linux. As coisas vão funcionar muito melhor e vai até te ajudar a programar na real. Então espero conseguir máquinas com mais memória nos próximos orçamentos, mas um corte que eu tô bem ok em fazer é com armazenamento. Para programar você acaba não precisando tanto de HD, e notebook em torno de R$2.000 ou R$3.000, ou você vai encontrar um HD, que aí pode ter até 1 TB, ou se for um SSD vai ser em 256. Acho fundamental você ter um SSD na sua máquina de trabalho, mas ela realmente não precisa ser muito grande. Mas caso precise, talvez a gente encontre alguma outra coisa aqui. Esse daqui cabe total no orçamento, ainda sobra uma grana, mas não tem como ser feliz programando com essa configuração aqui. 4 GB de memória, você não abre nem o Chrome. No Windows ainda. E quando você está programando, é muito comum você ter um serviço rodando na sua máquina. Por exemplo, tá rodando o back-end para você programar o front-end. Banco de dados, container Docker e 4 GB de memória, não tem como fazer isso. Com 8 já é complicado, mas eu acho que é o que vai caber no orçamento. Mas era isso que eu queria te mostrar. Para você ter uma capacidade de armazenamento um pouquinho maior nessa faixa de preço, vai ter que ser HD. Então aqui no caso você tem meio tera de armazenamento, é o dobro do que a gente viu ali no SSD, mas é um HD. E o HD é muito mais lento que um SSD, então vale a pena você procurar um com SSD, ainda que não tenha muito armazenamento. Então definitivamente a gente quer um SSD em todas as categorias. Deixa eu colocar o filtro do SSD aqui também. Pronto, agora eu arrumei os filtros aqui. Então vamos lá. Uma categoria um pouco mais em conta aqui na faixa de 1.200, 1.300. Você até encontra os notebooks, mas eles vão ficar devendo demais no processador. Vamos tentar pegar pelo menos um i3, porque senão é complicado. O notebook tá caro no Brasil, hein? E uma vez que a gente achou aquele com 8 GB de memória, é difícil olhar para algum outro, viu? Todos os outros nessa faixa eles estão com 4 GB e 128. Esse da Lenovo aqui, ele entrega o dobro, tanto de RAM quanto de armazenamento. Vamos só dar uma olhada na página 2. Opa, olha esse daqui. Não sei se eu sou fã dessa marca, mas com um orçamento desse talvez. Ó, encontramos aqui um Core i3, 8 GB de RAM, 512 de SSD. Tenho ressalvas até mesmo por conta do valor. Repara que esse aqui ele tá entregando muito mais do que os outros na faixa de preço dele. Eu já acho um pouco estranho, tipo, no que eles estão economizando. Mas não quer dizer que eu jamais compraria também. E a única coisa que me faria não olhar para isso e pensar, não, vou pegar essa máquina, se eu tivesse algo muito específico para rodar que precisasse de pelo menos essas configurações. Se não, vamos voltar para aquele que a gente tinha olhado antes, que era esse daqui. Eu já ficaria muito confortável com esse daqui. Passa um pouquinho do orçamento, mas tem o que a gente precisa. Ele tem 8 GB de memória RAM, temos 256 de SSD e temos um i3. Acredito que nessa faixa de preço não tem como a gente conseguir nada muito melhor do que isso. E eu colocaria um Linux nele ainda, que ia melhorar um pouco a experiência. Mas quem sabe com 3.000, quão melhor seria o computador se a gente colocasse 1.000 a mais no orçamento? Beirando os 3.000, parece que os 8 GB de memória RAM já são ali padrão. Você começa a encontrar alguns com SSDs até um pouco melhores. 512 eu acho que já é um tamanho confortável aqui, ainda mais porque SSD funciona melhor se você não tiver com ele lotado. 512 GB você já tem um espacinho legal para trabalhar. E o que eu mais estou gostando aqui nessa faixa de preço é que você já tem uns i5. 15 polegadas é o padrão, talvez a gente encontre algum com 14 polegadas e um pouco mais de memória ou algo assim. E aí vai um pouco do
do gosto de cada um. Você prefere mais memória ou uma tela melhor? Quero dar uma olhadinha nesse processador, porque de memória e de armazenamento tá muito bom. Bom, geralmente as lojas virtuais não colocam muitos detalhes sobre o processador, mas fica tranquilo, eu vou te mostrar o melhor lugar para você ver isso. Você vai jogar Intel Arc no Google, é esse site aqui. Aqui você pode comparar qualquer produto da Intel. Então, por exemplo, eu copiei aquele ali, é o i5-1235U aqui. Esse U que tem aqui no final quer dizer que esse processador foi projetado para trabalhar em notebooks. Pode ser um pouquinho mais lento do que a versão para desktop desse mesmo processador, mas em compensação ele usa muito menos energia elétrica e no notebook, se você quer uma mobilidade, você precisa de uma bateria que dure mais. Só que ele utiliza apenas 15 watts. Geralmente os processadores de desktop utilizam 3, 4 vezes mais do que isso. De repente, uma hora eu gravo um vídeo montando um PC para programar, não só notebook. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E esse nosso i5 aqui da faixa dos 3000 tem 10 cores. Tô impressionado. Não achei que a gente ia achar um processador desse nível com essa faixa de preço. Ele tem 4.4 GHz, que é a velocidade dele, maravilhoso. Mas repare que apesar de ele ter 10 cores, como se ele pudesse fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eles são divididos entre 2 de performance e 8 de eficiência. O que acontece? Esses de performance, eles são muito mais rápidos do que os de eficiência. Os cores de eficiência, eles trabalham numa velocidade menor do que os de performance, mas eles gastam muito menos energia. Então as tarefas mais pesadas passam pelo de performance e umas tarefas mais simples, que não vão custar tanto do processador, utilizam a de eficiência. O processador do seu celular é assim também. Então não se engane, essa frequência aqui é dos de performance. Mas ainda assim eu achei muito bom. Vamos comparar com aquele processador de 2000. Aqui em cima no Arc você tem esse Add to Compare. E agora eu posso colocar um outro processador, repare que também é o U. Esse é o 1215. E agora a gente está comparando um i3 com um i5. Eles são da mesma geração. O i3 é o que a gente encontra no notebook de 2000 e o i5 é o que a gente encontra no de 3000. As outras configurações são basicamente as mesmas. Ó. Os mesmos 8 GB de memória, a gente só conseguiu um armazenamento um pouco maior. Agora o processador é diferente. O i3 tem só 6 cores contra 10 do i5. Isso faz uma diferença não só para você programar, mas no seu dia a dia mesmo. Quando foi a última vez que você estava no seu computador usando apenas um aplicativo? Ainda mais para programar, né? Então quanto mais cores, melhor. E o i5 tem um pouquinho mais de cache também. É claro que o i5 vai ser melhor e mais rápido do que o i3. Mas quão mais rápido seria? Esses R$1.000 que eu colocaria a mais nesse segundo notebook, quanto que me entregaria de performance? Aí você tem esse site aqui, ó, CPU Benchmark. Eu coloquei os dois aqui que a gente está comparando, tanto o i3 quanto o i5. Ele fala que o i5 ele é 22% mais potente do que esse i3. E faz sentido, geralmente é isso mesmo, entre 20 e 30 de um da mesma família. E no caso aqui, ambos são da 12ª geração. Eu diria que é um notebook que resolve então, mas a gente ainda tem uma folguinha aí. Com esses R$200 que sobrou aqui, eu veria se esse notebook tem espaço para expandir a memória RAM. Geralmente tem, olha só, aquele vem com 8 GB, mas o notebook suporta até 24 GB. Então o que você pode fazer? Com essa grana que faltou aqui do orçamento, talvez eu comprasse mais um pente de memória de 8 GB, e aí eu já teria um PC maneiro já para trabalhar. Por exemplo, memória DDR4 para notebook. Ó, eu consigo colocar mais 8 GB com R$180. É claro, existe do nível de confiança que você tem para abrir o notebook e colocar a memória. Se você não tem experiência, eu recomendo que você leve alguma assistência técnica que possa colocar para você. Mesmo que você compre pela internet, que geralmente é mais barato. Aí você leva o seu notebook e o pente de memória na assistência técnica e ele vai te cobrar a mão de obra. Isso é um truque bem legal. Vamos ver se eu consigo alguma coisa melhor nessa faixa de preço ou se fechamos. Passando um pouquinho dos 3.000, eu já encontro alguns com 16 GB de RAM. Mas com a dica que eu te dei de comprar um e comprar o pente e colocar, você tem basicamente o mesmo notebook gastando menos. E nessa faixa de preço a gente já consegue um notebook em Full HD. Eu acho importante por conta da resolução se você for trabalhar com front-end. Senão você pode se atrapalhar, especialmente para aprender, porque você tá com uma tela menor, depois testa numa tela grande e às vezes pode confundir um pouquinho para quem tá começando. Então parece que fechamos. Nessa faixa de preço eu pegaria um notebook com essas configurações e já faria um upgrade de memória. Bom, parece que tá dando certo. E eu tô falando aqui mais das configurações do que a marca, tá? A marca vai muito do gosto, do estilo, do teclado, o que você achar
encaixar melhor. Aqui eu tô focando mais nas configurações de hardware. E daqui pra cá, do orçamento de 2.000 pro de 3.000, já contando os 3.000 com upgrade de memória, inclusive nesse de 2.000 aqui também, de repente você usa um pouco assim, a hora que você estiver sentindo ele meio sobrecarregado, você coloca um pente de memória extra. Tem um tipo de programação que eu acho que você não vai conseguir fazer com nenhum desses dois, e aí você vai precisar investir um pouco mais. Eu tô falando do desenvolvedor de jogos. Até essa faixa de preço a gente não tem placa de vídeo dedicada. O que a gente tem aqui são essas placas de vídeo integradas, que é o mesmo chip da Intel cuidando da parte gráfica do seu sistema também. Um desenvolvedor de jogos vai precisar de uma placa de vídeo. Então vamos voltar à procura. Um outro cara que precisaria de placa de vídeo é também quem vai mexer com inteligência artificial, mas só se você estiver rodando a IA na sua máquina. Mas se você estiver usando uma API de inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, todo esse processamento está acontecendo no servidor deles, então você não precisaria de uma placa de vídeo, a não ser que você queira treinar a sua própria IA, ou rodar ela na sua máquina, mas aí você ia precisar de uma placa de vídeo bem generosa. Bom, agora eu tenho 5.000 para comprar um PC, as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Já temos aqui uns i7, cara. Olha esse daqui da Vaio. Temos ainda 512 Full HD. Ele é uma tela um pouquinho menor, de 14 polegadas. Mas nós temos um i7. Vamos ver qual i7 que eu consigo lá por uns 4.000 reais. Aqui tá escrito só Core i7, então a gente vai precisar de ajuda do superior. Qual processador tem no Vaio FE14? Talvez se eu pesquisar por esse código. Quem diria, funcionou. Encontrei aqui que é o 1255U. Coloquei ele aqui do lado dos outros. Tem a mesma configuração daquele 5, mas ele é um pouco mais rápido. Não tem como negar. E além daquela velocidade, conforme você vai subindo aí na categoria, a parte gráfica também fica melhor. Mas há de se lembrar também que o custo-benefício tá aqui no i5. O i7 ele é mais rápido, mas a diferença que você vai perceber de trabalhar no i3 e depois pro i5 é muito maior do que do i5 pro i7. Você vê que do i3 pro i5 você tem 4 cores a mais. Agora do i5 pro i7 você só tem 0.3 GHz a mais de velocidade. Pequeno ganhozinho ali na parte gráfica que eu nem sei se é tão relevante. Mas a gente ainda tem R$1.000 na conta, né? Vamos dar uma olhada. Queria saber que conta é essa. E olha o que eu encontrei aqui, um notebook gamer da Asus por menos de R$5.000. E nós temos uma RTX 3050. Já é uma placa de vídeo excelente se você vai precisar dela para trabalhar. Além disso, nós temos um Core i5, 8 GB de memória RAM. Faz aquele truquezinho de colocar outro pente. Vamos ver se ele aceita. Talvez não, mas tem que ver que às vezes nos e-commerce tá tudo errado. Para você ter mais detalhes, pega esse código aqui e joga no Google. E agora eu vou abrir diretamente no site da Amazon. Geralmente no site do fabricante, por mais incrível que pareça, é mais caro do que em sites como a Amazon e o Kabum. Mas as informações são mais confiáveis. Então nós temos um i5 já diferente daqueles outros. Vamos colocar ele na comparação aqui. E ele tem 2 cores a mais. Olha a diferença daqui. Esse Core i5 ele é melhor do que aquele 7 que a gente viu no notebook de R$4.000. Tem mais 2 cores de performance, ou seja, daqueles mais poderosos. Você tem também um aumento aqui meio que relevante do clock dele, da frequência, mas um aumento considerável no cache. Isso faz toda a diferença, o processador funciona muito mais rápido. Mas é claro que isso vem com um custo. Ele gasta 3 vezes mais energia elétrica do que o outro. Consequentemente, a bateria dele vai durar menos. Mas por ser um notebook gamer, eles estão muito mais preocupados com performance do que com duração de bateria. E eu prefiro também. Então nós vimos que esse 5 é brabo e agora a gente só precisa ver a memória. E olha o que a site da Asus diz. Ele vem com 8 GB de memória, mas ele tem uma capacidade máxima de até 32 GB. Ainda dá para você colocar um pente maior ainda, ou até mesmo tirar os de 8 GB que ele vem e colocar 2 pentes de 16, por exemplo. Aí vai passar um pouquinho do orçamento, mas a dica é válida. E se for fazer isso, pega logo um kit de memória para Dual Channel, porque o notebook tem suporte para isso. Então com quase 5.000, você pega um PC realmente caprichado. Agora, passando desse ponto aqui, a gente teria que investir muito para ter alguma melhora ainda significativa. Mas eu tô muito satisfeito com o que a gente conseguiu encontrar aqui. Eu quis te mostrar aqui como que eu faço para procurar e comparar os notebooks quando eu quero comprar um. Então o que você vai levar daqui basicamente são as configurações, porque você sabe bem como que é essa área, né? Lança notebook novo todo dia, então você vai precisar fazer essa pesquisa novamente. Mas agora você já sabe como fazer e o que você procura de acordo com o seu caso e orçamento. Ah, e essa pesquisa que eu fiz aqui, eu faço de tempos em tempos para acompanhar as novidades. Então sempre que eu encontrar uma oportunidade legal de notebook, eu vou colocar ela numa listinha aqui embaixo que eu vou manter atualizada. Qualquer um dessa lista que eu colocar já vai servir muito bem para você programar, então você pode comprar sem medo. Comprando algum item dessa lista, a Amazon manda uma pequena parcela da comissão aqui pra gente, mas você não paga nada por isso. Eles tiram do lucro deles
deles e você ajuda a manter esse canal. Então, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, saiba que tem uma listinha aqui embaixo que você pode clicar sem medo. E eu vou deixar separadinho por orçamentos, então você escolhe a faixa de valor que fica ok para você e dá uma olhadinha nos notebooks sugeridos. Se você ainda não me conhecia, eu sou o Renan Palim e esse é um canal sobre programação. Aproveita para se inscrever aqui no canal e eu vou deixar um outro vídeo de recomendação aqui para você assistir agora. Quando você comprar sua máquina nova, deixa aqui embaixo nos comentários qual que você comprou. Fique com esse próximo vídeo aqui e um grande abraço.